João 3, a partir do primeiro versículo. Quem achou, diga amém. Havia entre os fariseus, um homem chamado Nicodemos, um governante dos judeus. Este veio de noite a Jesus e lhe disse: Rabi, nós sabemos que és mestre vindo de Deus, porque nenhum homem pode fazer esses milagres que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Respondeu-lhe Jesus, dizendo: na verdade, eu te digo, se um homem não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Nicodemos disse a ele: como pode um homem nascer sendo velho? Pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e nascer? E Jesus respondeu: na verdade, eu te digo, se um homem não nascer da água e do Espírito, ele não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te haver dito: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, e tu ouves o seu som, mas não sabes de onde vem, e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e lhe disse: como pode ser estas coisas? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre em Israel e não entendes estas coisas? Se você puder e quiser, diga amém. Tome seu assento e me dê, como combinado, um pouquinho da sua paciência e da sua atenção. Amados, nós chamamos o Evangelho de João de duas formas. Primeira, a mais comum, Evangelho tardio. Por que tardio? Porque de fato é datado por volta de 80, 85 depois de Cristo. É o último evangelho a ser redigido. Agora nós na Academia Teológica também compreendemos, isto é um ensino bem primário na faculdade, que o fato do evangelho ser o último a ser escrito não significa que era o último a estar em circulação. Havia uma herança judaica ainda no meio do seio cristão, que nós chamamos da preservação da oralidade, ou da tradição oral. Transmitia-se esses relatos bíblicos boca a boca, até porque o sentido literário, ou gênero literário do evangelho, não é específico. Ele não é biográfico, nem tampouco histórico. Nós chamamos o evangelho de sui generis, sem gênero. Além de ser o evangelho tardio, o último a ser escrito, e diferente dos três primeiros, chamados de sinóticos, o evangelho de João é o evangelho mais teológico. Eu aí acrescento aos irmãos, é um evangelho altamente apologético, e apologética seria a defesa da nossa fé. Lendo atentamente o texto de João, o que nós perceberemos no evangelho joanino? Que de fato, assim como toda a Bíblia Sagrada, esse livro consuma-se em salvação, apontando-se o ponto mais alto do evangelho, que é a morte vicária de Cristo, a qual nos concedeu por meio dela graça, para que pudéssemos ser salvos, ao ponto que o próprio apóstolo diz: pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Todavia, João está combatendo ao longo do seu escrito 4 heresias que permeiam o seu período. Não as citarei aqui neste momento, mas é um evangelho muito apologético, muito teológico, e o capítulo 3 também é um texto que nós podemos considerar bastante teológico. De que ponto de vista? Nós aqui que somos batizados, aí eu falo em águas, fomos discipulados antes do batismo. Então, quando alguém nos convidou, ou citou, ou perguntou: quem quer ser batizado? Erguemos as nossas mãos e participamos de uma espécie de discipulado, que dentre tantas coisas que ensinam, também citarão textos para apoiar a ideia de que o batismo é uma prática bíblica, e isto não há discussão. Talvez o texto mais marcante e direto acerca disso, evangelho que Marcos escreve, no capítulo 16, versículo 16, aquele que crê e for batizado, será salvo. Por isso nós chamamos o batismo de um ato cerimonial ou de um sacramento, que é uma prática litúrgica que permeia a graça. Mais uma vez insisto, pela própria Bíblia Sagrada, pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Porém, Marcos 16, 16, aquele que crê e for batizado, também será salvo. Todavia, o texto de João 3, há uma discussão teológica, e eu preciso ser sincero. Para alguns teólogos, o capítulo 3 de João não tem nada a ver com batismo, não há associação possível. Tudo que tem em batismo, dizem estes,
é uma inferência, é uma interpretação de quem está lendo o texto, pois em nenhum momento Cristo cita o termo batismo e também os elementos que são citados aqui, do versículo 1 ao versículo 10, são também instrumentos para a purificação das práticas judaicas. Todavia, eu descarto essa possibilidade e apoio-me sobre a expressão, ou a afirmativa, melhor dizendo, que de fato João 3 fala de batismo. Para nós encaminharmos aqui para essa interpretação, e nós estamos aqui em Semana Profética, e esse texto também faz parte desse entendimento, nós temos que inverter o texto. Inverter como, pastor Carlos? Virar o texto de ponta cabeça, literalmente, e ao invés de começarmos do versículo 1, nós temos que interpretá-lo na perícope que lemos, que é um grupo de versículos que relaciona o mesmo assunto, do versículo 10 para cima. Olha o que o versículo 10 diz: como pode, Cristo diz a Nicodemos, você sendo mestre, não entender o que eu estou falando? Eu sei que os irmãos sabem disto, só quero lembrar os irmãos, que a expressão no grego aqui utilizada de Cristo para Nicodemos, mestre, não é só alguém que conhece, é alguém que conhece, domina e ensina. No período do Novo Testamento, as mulheres sonhavam com que os filhos se tornassem rabinos, entendessem das Sagradas Escrituras, no que tange ao livro de Moisés e aos profetas. Então as crianças eram ensinadas a partir dos 6 anos de idade, dos 6 aos 13 bar mitzvah para os homens. As mulheres têm outra coisa, mas o homem passa pelo bar mitzvah. Se nos 13 anos a criança tivesse destaque, aos 14 anos, este garoto passaria por provas orais, acerca de perguntas bíblicas, tradição oral e história de Israel. Sendo bom naquelas perguntas, ele passaria a morar na casa de um rabino, e aí faria aquilo que Paulo também passou afirmando: aprendi aos pés de Gamaliel, uma expressão que visa dizer que o rabino dorme, o jovem também dorme. O rabino acorda, o jovem acorda, e aprenderia de perto com o rabino, acerca dos textos sagrados, até os 30 anos. E depois de aproximadamente 24 anos de ensino, aí sim, ele se tornava um rabino. Mas Nicodemos não é um rabino, um mero conhecedor. É alguém que, segundo o próprio Cristo, confere-se nele um grande conhecedor. Logo, só nos restam duas questões aqui. Primeira, ou Cristo está sendo irônico, irmãos, e dizendo para Nicodemos: ué, você não é o sabichão, você não conhece tudo? E óbvio que Cristo não é irônico. Então, se essa primeira possibilidade é descartada pelo caráter em Cristo, quando Cristo diz: como pode você ser mestre em Israel? Cristo está requerendo de Nicodemos a interpretação dos símbolos descritos até o versículo 9 como algo que ele já deveria saber. E o que Nicodemos deveria saber? Que Cristo está dizendo: necessário vos é nascer de novo. E mais uma vez vos digo, tá? Sem medo de errar, a tradução para o grego, nascer de novo, pode ser tranquilamente traduzida como ser gerado do alto. Então Cristo está dizendo para Nicodemos: quem não entra no útero de cima, também não vê as coisas do reino de Deus. O que é que Deus está dizendo então para Nicodemos? Batismo. Pois a fé judaica, irmãos, também pratica batismo. Aliás, nós, cristãos, somos dissidentes. O que é dissidente? Nossa fé sai de dentro da religião judaica. Então, assim como eles têm batismo, nós também temos batismo. E esse batismo é muito similar ao nosso. Eu gostaria aqui de descrever a vocês algumas coisas profundas acerca do batismo. Quem ainda quer ouvir, diga amém, por favor. Amém. Me convida outro dia, que outro dia eu termino de explicar para vocês. Mas vamos lá. Pastor, aqui tem tanque batismal? Ainda não, mas o senhor quer fazer ou não? Aqui na frente, maravilha. Então o pastor Valmir quer fazer um tanque de batismo aqui na frente do altar, não é isso? Na sede tem, pastor? Também não tem, então ele quer fazer aqui na frente. Mas vou dar um exemplo para os irmãos. Existem igrejas, eu não sei se existem aqui na Bahia igrejas assim, que o tanque batismal ele é suspenso, porque ele é muito grande. Existe? Quando a igreja é muito grande, eles colocam suspenso para todo mundo poder ver, os familiares, os amigos poderem acompanhar o ato do batismo. Redobra a sua atenção.
Maravilha. Na fé judaica, o tanque batismal será chamado de mikvê. Mikvê é o tanque que se efetua o batismo. Agora, irmãos, o batismo judaico não pode ter tanque suspenso, Ulisses. O batismo judaico tem que ter o tanque no chão. O tanque tem que ser aonde, irmãos? No chão. Não pode ser suspenso. Existem exceções, principalmente na época do nazismo, mas é uma exceção, e exceção não é regra. Na regra, o tanque batismal tem que ser feito no chão, e é tão importante que antes de se levantar a sinagoga, a primeira coisa que se faz é fundar o mikvê. O texto sagrado do Novo Testamento está repleto desses tanques de mikvê. Por exemplo, tanque de Betesda, tanque de Siloé, e assim sucessivamente, é um mikvê. O que acontece no batismo então? Quando você aceita Cristo e você confessa-o como seu Senhor, único e suficiente Salvador, o pastor Valmir, o pastor presidente aqui da Assembleia de Deus em Irecê, e vamos aqui trazer só um exemplo. Vamos supor que todos nós fomos batizados pelo pastor presidente. Então ele colocou você no tanque, e você, empolgado, e com certeza tem que estar, chamou seus familiares, seus amigos, quem conviveu com você durante muito tempo, e você olhou para eles e disse o quê? Vou me batizar? O certo seria, vem no meu sepultamento, porque hoje eu vou morrer. Então o pastor Valmir será o coveiro que vai enterrar o Carlos Júnior. É o dia da minha morte, e eu vou morrer com 3 tiros. Quando eu entro no tanque, o pastor Valmir diz, se despeça de Irecê, que vou matar esse Carlos. E eu te mato, em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Quando o pastor me mata, ele é um coveiro e vai ter que me enterrar. Então eu vou descendo nas águas. A ação de descer nas águas significa que eu estou o quê, irmãos? Morrendo. E quem é morto tem que ser enterrado. E quem é enterrado na cova. E não existe cova suspensa. Cova é feita no chão. A palavra cova em hebraico é kever. Kever, ocasionalmente no hebraico, também é utilizada para a palavra útero. Vou repetir para você isto. A mesma palavra kever, cova, ocasionalmente é usada para útero. Então, no mesmo momento que o pastor Valmir é um coveiro, ele se torna um parteiro. Então, ele enterra um Carlos para trazer outra vida. E quem vai nascer está preso numa bolsa d'água. Então, o pastor Valmir disse, esse Carlos que vocês conheciam, até 2024, vai morrer hoje, e eu vou enterrar, e é pá de cal. Quando ele me enterra, eu bato na cova. Quando eu bato na cova, eu entro na água. E quando a mulher está gestante, a criança fica numa bolsa de... E um dos sinais que a criança vai nascer, que a bolsa estoura, sai o quê? Então o pastor Valmir diz assim, olha, morreu um, mas não fique triste, vai nascer agora. Chegou a hora, alguém está entendendo e está glorificando. Vamos chegar lá, vai nascer agora. A bolsa estoura, o pastor Valmir estende a mão e eu nasci. Então quem desce nas águas morreu, quem sobe nasceu, não ressuscitou. Por favor, irmãos, uma coisa é você nascer de novo, outra completamente diferente é você ressuscitar. Qual é a diferença? Imensa. Quem ressuscita, ressuscita com o passado. Quem ressuscita, ressuscita com apelido. Quem ressuscita, volta da onde parou. Quem ressuscita, ressuscita com trejeito. Quem ressuscita, ressuscita com marcas. Quem nasce de novo, as coisas velhas se passaram e tudo novo se fez. Agora olha que maravilhoso, vamos chegar lá. Quando a criança vem ao mundo, uma das virtudes mais... Olha, criança é um negócio maravilhoso e eu amo ser pai. Amo ser pai, tá? E o Bernardo é o meu coração para fora. É o meu coração para fora. Eu aprendo com meu filho também, porque criança tem virtudes espetaculares. Dentre esta, a criança tem a capacidade de reconhecer, não saber os seus potenciais. Já percebeu isto? Então diz a Bíblia assertivamente, ensina o menino, a criança no caminho que deve andar, e o quê? Não se desviará dele. Isso é um processo antropológico chamado de endoculturação, comprovado pela ciência, que é um processo de absorção de cultura. Quem quer aprender, diga amém. Amém. Eu vou voltar esse ano aqui, eu venho aqui e explico para vocês. Mas senão não volto, se eu contar tudo não volto, não é, pastor? Então quando a criança sai, o que a criança diz quando você pergunta para ela? O que você quer ser?
boa parte das vezes, ela procura refúgio num bom pai, numa boa mãe, uma diretriz do que quer ser. Então tem gente que nunca vai ser nada na igreja, porque só tomou banho na piscina, só entrou num tanque d'água, não nasceu de novo. Agora olha como é que a Bíblia é profunda. Quando a criança sai da água, sai da onde? A palavra água em hebraico, no plural é maim. Maim tem uma preposição, ma. Essa preposição ma é uma partícula primitiva interrogativa no hebraico que significa por quê, quanto tempo, para onde, quando e etc. Então uma pergunta, quando você sai do tanque, você não tem que sair assim, ó, me batizei. Quem sai do tanque tem que sair como criança dizendo, pai, não quero ser mais quem eu era e não quero ser aquilo que eu desejo. Tudo que o Senhor quer que eu seja, eu serei segundo a tua vontade. Vale um grito de glória a Deus por isso aí. Vamos continuar? Então Moisés, e aqui encerro, foi batizado. Por que Moisés foi batizado? Bom, Moisés foi batizado porque o tipo, o símbolo é o mesmo. Moisés foi hebreu, por dentro, na genética, até os 4 anos de idade. Irmãos, não dá para forçar o texto. Nós não podemos espirituar as coisas e pegar a nossa ideia e embutir no texto bíblico. Por favor, ele é mais egípcio do que hebreu. Ele é hebreu na genética, nasceu de hebreia, mas é criado como egípcio. Qual é o dilema de Moisés? Eu tenho um Egito do lado de fora e um cristão do lado de dentro. É um Egito do lado de fora, um hebreu vivo aqui dentro. Vai ter um momento na vida, pastor Valmir, que eu vou ter que decidir em 2024. Quem é que vai chegar comigo até dezembro? O egípcio que espanca o hebreu ou o hebreu espancado pelo egípcio? Eu vou ter que decidir em janeiro. Quem é que vai entrar comigo em fevereiro? O meu lado carnal ou o meu lado espiritual? O que Moisés faz? Não quero que o meu Egito ande comigo até dezembro. Então está na hora de matar o egípcio. Ele mata o Egito, mas não enterra, irmão, ele esconde. Conversão mal resolvida, vida frustrada. Demorou 40 anos para Deus falar com Moisés. Vou repetir, ele matou o Egito e Deus não fala nada com ele. Por quê? Porque ele mata o Egito de fora, mas não mata o Egito de dentro. Inclusive a palavra Egito em hebraico é Mitzraim. Mitzraim é duplo país. Então sempre tem 2 Egitos, o Egito de fora e o Egito de dentro. Não basta sair do mundo, se o mundo ainda está dentro de mim, eu tenho que matar o mundo lá fora e o mundo que está aqui do lado de dentro. Deus só vai falar com Moisés depois que Moisés enterra de fato o Egito. E eu vou lhe provar, depois de 40 anos, Moisés andando por Midian, vê uma sarça que pega fogo e não se consome. Sarça pegar fogo é normal, tá, irmãos? Não se consumir que é espetacular. Aí ele disse assim, Miqueias, eu nunca vi, nesses anos todos da Assembleia de Irecê, a sarça arder e não se consumir. Deixa eu me aproximar. Está diferente esse ano os 12 dias. Está diferente esses 12 dias. Quando ele se aproxima, o anjo do Senhor se esconde atrás da sarça e diz, opa, aqui não é qualquer lugar. Tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está pisando é terra santa. Quem é que fala comigo? Disse Moisés. Aí Deus diz, quem fala com você é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O que você quer comigo? Eu te chamei em 2024 para virar Irecê de cabeça para baixo. Eu te escolhi para causar um avivamento. Eu te escolhi para ser uma flecha na minha mão. Olha a resposta de Moisés. Quem sou eu? Caducou a identidade. Em outras palavras, Moisés está dizendo, chegou atrasado. Era mais fácil chegar antes, porque antes eu tinha abertura lá. Antes eu era o cara lá. Antes eu tinha nome lá. Antes eu tinha relação lá. Agora que eu deixei de ser quem eu era, o Senhor quer que eu volte lá. Agora eu não sou mais quem eu era. Aí Deus diz para Moisés, currículo é para quem é nascido da carne. Capacidade é para quem é nascido da carne. Seu diploma é importante, mas para baixo. Seus idiomas é importante, mas para baixo. Eu não estou te chamando, Moisés, porque eu quero Moisés do passado. Eu resolvi arder a sarça, porque você deixou de ser quem você foi um dia. Alguém está recebendo essa palavra? Vai melhorar, eu vou concluir aqui. Mas só se os irmãos quiserem ouvir ainda. Quem ainda quer ouvir, diga glória a Deus, por favor. Lembra que eu disse que ia esticar? Eu vou concluir agora e passar o microfone. Da mesma forma Abraão também fez. Só que Abraão teve que sair 3 vezes. Quantas vezes?
3 vezes. Como 3 vezes? Primeira, te dá um culto de ensino maravilhoso. Gênesis 12, sai da tua terra, parentela e casa do pai. Gênesis 15, sai da tua tenda. Gênesis 18, sai da tua carne. Por que sai da tua carne? Brit milá. Brit milá é circuncisão. Só os homens fazem, porque só nós homens temos excesso de carne no prepúcio da nossa genitália. Então Deus diz, corta o excesso de carne e eu vou mudar o teu nome. Prepare, irmãos, para dar um glória a Deus, porque a Bíblia é profunda demais. Quando Abraão corta a carne, ele era chamado de Abrão até Gênesis 18. Quando ele corta a carne, o nome dele vira Abraão. Só que no hebraico, irmãos, não é um A que se acrescenta, é a letra rei. A letra rei no hebraico, transliterada para o nosso idioma, é uma letra H. Qual é a nossa letra? H, e o nome de Deus não tem pronúncia até hoje. O nome de Deus que nós chamamos de Iavé ou Yehová, que traduziu em português como Jeová, é um tretagrama, são 4 consoantes, Yud Rei Vav Rei, YHWH, Yud Rei Vav Rei, não dá para pronunciar. Então Deus abre o nome de Abraão e coloca a letra rei no meio do nome de Abraão. Agora escuta isso aqui, preste atenção. A palavra nome em português é um símbolo de identificação. Eu chamo Carlos, meu filho chama Bernardo, o cantor chama Ulisses, o pastor chama Valmir. Agora nome em hebraico vem do vocábulo Shem. Shem em hebraico não é só identificação, é currículo. Vou repetir, hein? Shem em hebraico é currículo, se escreve S-H-E-M. Shem é currículo, nomes no plural é Shemot. Shem é currículo. Por isso que eu entendi por que nós temos que orar no nome de Jesus. Na minha cabeça, antes de estudar hebraico, eu não entendia. E eu ficava dizendo, por que eu tenho que orar no nome de Jesus? Por que não basta dizer amém? Por que eu não posso estralar os dedos? Por que eu não posso bater o pé? Por que eu não posso dizer assim seja? Por que ele disse, quando orardes ao Pai, ora no meu nome? Porque o nome dele tem currículo. E currículo, me quer, descreve capacidades e habilidades. Então quando uma pessoa enferma entra na igreja e eu digo, em nome do Carlos, vai embora, o câncer diz, você não tem currículo. Mas quando eu digo, vai no nome de Jesus embora, alguém está recebendo isso? Quando Moisés corta a carne fora, Deus diz para Abraão, quando Abraão corta a carne fora, Deus diz a Abraão, quem sai da terra, parentela e casa do pai, sabe o que é isso? Quem apaga o passado, saiu da terra, parentela e casa do pai, saiu de dentro de casa da sua segurança, cortou a sua carne. Quem sai da onde eu quero que saia, quem deixa de ser aquilo que foi um dia, eu vou mudar o currículo. Você não é mais Abrão, agora você é Abraão. E sabe o que é mais espetacular, Ulisses? É que até o capítulo 18, Deus nunca entrou na casa dele, só conversava da porta para fora. Ele disse, cheio de carne, não dá para conversar contigo. Você saiu de Ur dos Caldeus, você saiu da parentela, saiu da casa do pai, mas está com um pedação de carne. Só vou falar para você, tem promessa, mas sai da tenda que na tua casa eu não entro. No capítulo 19, quando ele corta a carne, Deus diz, não precisa sair, eu vou entrar na tua casa. Olha, alguém está levantando a mão e está entendendo, vai melhorar. Eu não só vou entrar na tua casa, eu vim me fazer promessa. E qual é a promessa? Cortou a carne, deixou de ser quem era. O que é nascido da carne é? Muita boca, pouca voz. O que é nascido da carne é? Então o que é nascido da carne se garante na carne. Então a adoção é uma coisa, nascer de novo é mudar a carga genética. Então Deus disse para Abraão, até agora era no útero de Sara, e Sara não gerava filho nem na puberdade, ela era estéril. Então não adiantava, não era a idade só, era o ventre da sua mulher. A sua mulher é estéril, tem 99, você tem 100. Na carne não gera nada, mas depois que você matou, quem é gerado do alto, eu vim lhe dizer, prepara o enxoval, que o teu sorriso vai nascer em 2020. Só aqui deu glória a Deus. Eu vou ficar aqui porque aqueles não querem receber não. Minha irmã, sabe o que Deus está dizendo para vocês que vieram aqui esta noite, nesse belíssimo centro de eventos? E eu já estou profetizando que vai faltar pouco para construir, porque Deus vai prosperar vocês para nós financiarmos esta obra, pela fé que eu estou dizendo. Então olha aqui para mim, sabe o que Deus está dizendo?
Aqui na nossa fé, eu estou falando da igreja pentecostal, eu estou falando de Assembleia de Deus, estou falando de neopentecostal não, tá? Eu estou falando de pentecostalismo, eu estou falando de Assembleia de Deus. Aqui dentro não é barganha que muda a vida, aqui dentro não é acender vela, não é matar frango, não é dar de joelho em cima de escada, não é carregar estátua nas costas, não é fazer procissão, não é pular onda. Aqui é assim, ó: se vós estiver em mim, a conversão, e a minha palavra estiver em vós, pode pedir o que quiser. Só quem tem mão para erguer, levante a mão assim mais alto que você puder. Não baixe a tua mão não, levante a tua mão, levante a tua mão. Essa mão tão ungida, essa mão tão santa que você levantou, coloque no ombro da pessoa que está ao seu lado. Você pode me ajudar? Sem frescura, não é? Seja mal educado, não faz o fino não, não faz o elegante não. Chacoalha esse crente para irritar, e diga para ele: Deus só quer um posicionamento teu, Deus só quer uma direção. Se você entrar no querer dele, prepare o culto de ação de graça. Teu Isaac vai nascer. Quem recebe essa palavra? 1 minuto de glória a Deus. Só os que... Oh maravilha, oh maravilha, oh maravilha, oh maravilha, oh maravilha, oh maravilha. Sabe o que é mais lindo? Sabe o que é mais extraordinário? Moisés olha para Deus e diz assim: o que eu digo para os hebreus? Qual é o teu nome, irmão? É óbvio que se Moisés chegar lá e falar: o Deus de Abraão, Isaac e Jacó me enviou, todo mundo vai entender quem é Deus. Sim ou não? É óbvio. Então por que ele pergunta qual é o teu nome? Ele não sabe? Sabe, só que na antiguidade... Você não quer mais ouvir isso aqui não, você está chateado. Quem quer ouvir ainda, diga glória a Deus aí, por favor. Na mitologias antigas, principalmente nesse período da Mesopotâmia, quanto mais nomes os deuses têm, mais poderoso ele é. Então nome define o objeto da função a ele. Pastor, não entendi nada. O que Moisés está perguntando é: quando eu chegar lá, como é que eu falo para eles que o Senhor vai agir? É isso que ele está perguntando. Como é que o Senhor vai trabalhar? Olha o que Deus diz: diga para eles que eu sou o que serei. Vou deixar mais claro. É como se Deus dissesse para Moisés: o que você precisar que eu seja. Agora o mais lindo, eu passo o microfone. Yud Rei Vav Rei é YHW. Só que esse W aqui é um Vav, porque você tem a letra V que tem som de V também. Então eles colocaram o W. Então é YHWH. Aí eles colocaram entre o primeiro Y e o primeiro H, colocaram o E de Elohim. E o W e o último H, o A de Adonai. Ficou Yehová, que a gente chama de Jeová. Então não é o nome dele, é um improviso gramatical. Agora olha para mim aqui. Mesmo não sabendo Yud Rei Vav Rei, o que significa, qual é o nome, porque eles não falavam, porque era tão santo que eles não falavam o nome de Deus, que aí se perdeu o seu sentido. Só que essas letras do nome de Deus se conjuga o verbo ser no presente, passado e futuro. Espera aí. Então aqui ninguém é. Aqui nós só estamos. Porque quem é não muda. Então a igreja não tem poder, a igreja tem autoridade. A autoridade vem de autorização. Então só pode receber autoridade quem tem poder e delegou. Oh minha irmã, você está entendendo? Olha o que Deus está dizendo para Moisés: você deixou de ser quem você era? Deixou? Então se prepare. Eu vou conjugar o verbo ser na sua vida. Aqui melhorou, glória a Deus. Vou repetir. Mesmo que as coisas não existam, quando eu quero, eu faço existir. A letra rei para os judeus, SH para os judeus, isso é fácil consultar, tá?
A bibliografia é extensa sobre isto. Para eles, o símbolo da letra rei parece uma porta. Parece o quê? Então eles chamam a letra rei de uma porta aberta. Quando Abraão corta a carne, Deus diz: chegou a hora, eu vou colocar uma porta aberta diante de você, que a chave está no meu bolso. E fique sabendo, Abraão, que a porta que eu abro, idade não fecha, útero estéreo não fecha. Eu não vou parar de falar enquanto você não der glória a Deus. Levante a mão que eu vou passar o microfone agora, pastor. Levante as duas para receber, para receber. Prepare o culto de ação de graça. Se você entrar no querer de Deus esse ano, antes que termine o primeiro semestre, seu Isaac vai nascer e o nome de Jesus vai ser glorificado. Só quem recebe fica de pé comigo, glorificando a palavra. Diz a Bíblia e não eu: santificai-vos, e eu farei maravilhas. Maravilhas. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Minha irmã, meu amado irmão que eu tanto amo em Cristo Jesus, eu não tenho idade para ser saudosista. Eu tenho 36 anos de idade. E vou falar, irmãos, estou falando do que eu penso. Você fique à vontade para discordar. Eu não tenho tanta saudade da estrutura da igreja antiga. O som era ruim. Vou falar a verdade. Aquele som de paróquia que a gente não escuta direito. Culto de jovem era de sair sangue, era só pancada. Teologia era vista com maus olhos. A gente foi progredindo, o Espírito Santo foi nos levando. Só que a gente foi tirando alguns pilares que não eram para ser tirados. Eu vim conversando com Ulisses. Fazer congresso de jovens sem oração, aí não é culto, é espetáculo. Qual o nome que eu vou chamar para o show? Era 3 meses no jejum, irmão. E não era jejum de neopentecostal, jejum de arroz. Aí que negócio é? Vou fazer jejum de arroz? Era jejum, irmão. Quando o culto começava, eu fui batizado no Espírito Santo sentado na bateria, sem posição de mãos. A gente não podia, não tinha teologia. Eu sou formado. Não tinha teologia. Não tinha quem falava em hebraico. Mas tinha quem deixou de ser o que era. Tinha quem foi gerado do alto aqui em carreira. Alguém está entendendo onde essa palavra está indo? Diga agora a Deus aí. Feche os seus olhos, por favor. Eu estou sentindo a presença do Espírito Santo. Eu estou sentindo fé para lhe dizer: 2024 é o ano de Isaac na tua vida, hein? Tem alguém para receber essa palavra? Porque Deus não fala para quem tem orelha. Deus fala para quem tem ouvidos, e quem tem ouvidos ouça. Eu vou repetir: chegou a hora do romper de Deus na sua vida. Ai, 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 ai. Aqui na minha frente tem irmã pegando essa palavra. Aqui do meu lado direito é fé, irmão. Sem fé não agrada a Deus. É fé que move a mão do Senhor. Feche os olhos aí, nós vamos orar. Feche os olhos aí, nós vamos orar. O que é que você precisa tanto da parte de Deus? Diz a Bíblia: quem bate, acha. Quem procura, quem pede, recebe. Tudo quanto pedirdes em meu nome, crendo, recebereis. Se a vossa fé for do tamanho do grão de mostarda, dirás aos montes: transportem-se para os mares, e os montes criarão pernas. Está entendendo isso? Seu Deus não tem tamanho, irmãos. Eita! Haveria alguma coisa impossível para aquele que é?
O Deus de Moisés está aqui, o Deus de Abraão está aqui te dizendo: eu vou conjugar o verbo ser na tua vida. Eu vou trazer à existência até o que você não crê. Se até Sara riu, talvez você está aqui duvidando, mas Deus está dizendo: faz prova da minha palavra. Entra no segredo comigo. Eita, entra no secreto comigo. Há um mover do Espírito Santo muito sério aqui. Mulher com mulher, homem com homem, a não ser que sejam casados ou íntimos para isso. Eu quero evitar constrangimento entre desconhecidos. Nós só vamos orar um pelos outros. Escolha alguém aí de 2 ou 3, pegue na mão desse crente, nós vamos orar. Eis que diante de ti eu pus uma porta aberta. Olha aí, ó. Olha aí, eu já ouço o som de língua estranha. Eu já ouço o som de glória a Deus. Eu sei que tem profeta aqui em Irecê, está cheio. Eu sei que tem profetisa, mulher de Deus, eu sei que está cheio. Dá lugar, vaso de Deus. Dá lugar, vaso de Deus. Aqui é a Assembleia de Deus. Dá lugar ao Espírito Santo do Senhor. Começa a clamar aí agora. Abre a tua boca e começa a orar. Diga a Deus: entra na casa da minha irmã, entra no casamento do meu irmão. Senhor, visita o quarto dos filhos. Passe revista general de guerra. Olha aí. Faz aquela oração de assembleano. Aí, ó, já começou. É isso aí, é a Assembleia de Deus, irmão. Aqui a gente recebe a palavra e vive a palavra. Cadê os que têm fé? Ore em secreto, ore em mistério. Você que é batizado no Espírito Santo, deixa o Papai do céu te usar. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho. Da vontade de Deus, tua vontade me seguirá. Tua bondade me seguirá, Senhor. Vamos! Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo, eu te dou. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo. Com todo fôlego eu cantarei a bondade de Deus. Eita a tua voz e diga que Ele é fiel. Essa é Deus, Suzane. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego eu cantarei da vontade de Deus. E quando eu chorar, eu vou me lembrar que até aqui foi tua mão, foi tua mão. Espera, descansa, pois ainda. E quando eu chorar, eu vou me lembrar digo a minha alma, espera.
bom. Eu cantarei a bondade de Deus. Eu cantarei. Bendito seja Jesus. Bendito seja Jesus. Tome seu assento 1 minuto só. Obrigado, Luiz. Mi maior, Mi maior. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, que céus e terra passarão, mas vamos descer, cante! Todos joelhos dobrarão, teu santo nome, todo ser confessará. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Cante com fé, vamos! Maranata, tem fogo nos olhos, eu não. Que era lindo assim, que era lindo assim, meu noivo esperando. Escute, eu preciso encerrar. Alguém está sentindo a real presença do Espírito Santo? Você não pode ir embora sem ser gerado do alto. O útero de cima não para de gerar filhos. Entende isso? E Ele nos deu poder através da morte de Cristo, de não sermos mais criaturas, mas sermos chamados filhos. Filhos de Deus. Evangelho não é troca, não é uma barganha. Voto é bíblico, inclusive, eu estou falando que é eu dou dízimo do dízimo em agradecimento pela vida do Bernardo. Eu já planto desde quando ele nasceu, para ele ter uma vida de colheita. Eu sou pastor, eu acredito na Bíblia. Meu dízimo eu dou todo mês, o dízimo do dízimo eu faço uma oferta, um voto de gratidão a Deus pela saúde, inteligência, casamento, futuro do Bernardo. Eu não quero só que ele tenha diploma de faculdade, eu quero que ele seja habilitado pelo céu também. Tem os dois, que eu sou chato com estudo. O que eu estou dizendo para você é que fazer coisas
sem se alinhar com Deus, não vai andar. Não é só visitar aqui. Nós queremos você na nossa família. Nós queremos chamar você de irmão. Nós queremos você ao nosso lado. Nós queremos caminhar ao seu lado. Porque sabemos que aquele que começou a boa obra é fiel para aperfeiçoá-la. Eu sou a água que procuras no deserto, e quando pensas que estou longe, estou perto. Socorro bem presente quando entra na tribulação. Eu sou aquele que exalta no momento certo. Eu abençoo, eu faço a obra por completo. Quando o justo sofre, você precisa voltar para Jesus hoje. Há alguma vida esta noite que disse: pastor, eu quero entregar tudo a Deus. Eu quero ser gerado de cima. Eu quero que uma porta chamada salvação se escancare na minha frente. Nos permita orar com você, junto com você. Um sinal com a tua mão. Alguém vai segurar na tua mão. Se você for um varão, um homem, um irmão da nossa igreja vai pegar na tua mão e nós vamos orar juntos. Se você for uma moça, uma irmã vai pegar na sua mão. Aqui não é constrangimento, aqui é festa, em alegria pela salvação da sua alma. Onde está a primeira? Está vindo a primeira vida. Quanto mais glória a igreja der, melhor fica. Aonde está a segunda alma? Onde está a segunda alma? Há uma segunda alma? Onde está a segunda alma? Vem para Jesus. Só Ele é a salvação. Vem para Jesus. Onde está a segunda alma? Eu não vou insistir mais. Eu queria muito que você viesse receber o mais precioso, que euro e dólar não pode comprar. Foi nos dado por fé. Mas que Deus te promova um outro dia. Eu queria que fosse hoje, mas amanhã o culto continua, e a graça que está aqui vai te alcançar amanhã. Quantos acreditam que amanhã terão mais almas? Diga glória a Deus, por favor. Vamos orar por essa linda alma. Quantos estão felizes pela vida da nossa nova irmã? Dê a maior glória a Deus que você já deu. Estenda as mãos para cá. Senhor Deus, muito obrigado pela renovação da aliança de Najara contigo. Ó Deus amado, nós te glorificamos porque a partir de hoje, diz a Bíblia, aqueles que são feitos filhos de Deus, o maligno não os toca. O diabo de fato perdeu mais uma vez, como sempre tem perdido. Firma Najara na tua presença a cada dia sobre a rocha firme e não sobre a areia. Que os ventos e as tempestades da vida não destruam a comunhão que aqui está sendo feita. E que o seu nome seja glorificado aqui e no porvir, pois somos certos da salvação dela. Em nome de Jesus. Se você diz...